Você já foi chamado de louco por acreditar em algo que ninguém mais via? Já sentiu que Deus te pediu algo impossível, incompreensível, e ainda assim você obedeceu? Imagine ouvir uma voz divina dizendo: construa uma arca, porque vou destruir o mundo com água. E agora imagine passar 120 anos construindo esse enorme navio, sem ver uma gota de chuva, sendo zombado todos os dias, tratado como um lunático. Essa é a história de Noé, um homem comum, mas com uma fé extraordinária. Uma história que vai muito além de animais entrando em pares ou de um barco gigantesco. É sobre coragem, obediência radical e uma fé que desafia a lógica humana. Neste vídeo, você vai descobrir os detalhes que poucos contam sobre a trajetória de Noé. O caos que dominava a terra antes do dilúvio. O momento em que Deus decidiu intervir. A construção da arca e a incrível obediência de um homem contra toda a sociedade. Se você ama histórias bíblicas que inspiram, desafiam e ensinam lições poderosas, este vídeo é para você. Já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa história e comenta aqui. Você teria coragem de construir uma arca sem nunca ter visto chover? Agora vamos juntos entender como tudo começou. O mundo antes do dilúvio, uma terra cheia de corrupção. Antes de Deus falar com Noé, o mundo já havia se corrompido profundamente. A Bíblia, em Gênesis 6:5, nos diz que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Estamos falando de um mundo onde a violência reinava, a depravação era norma e as pessoas viviam apenas para seus próprios desejos. Não havia freio moral. Os princípios que guiavam Adão e seus filhos tinham desaparecido, substituídos por egoísmo, crueldade e idolatria. Além disso, a menção aos filhos de Deus se casando com as filhas dos homens. Um trecho polêmico que muitos estudiosos interpretam como a união entre os descendentes piedosos de Sete e os descendentes ímpios de Caim. Outros interpretam como seres espirituais se relacionando com humanos. Seja qual for a explicação, o resultado foi o mesmo: a decadência total da humanidade. A ciência moderna nos mostra que sociedades em colapso moral geralmente seguem o mesmo padrão: o aumento de crimes violentos, o enfraquecimento dos laços familiares, a busca desenfreada por prazer e poder. É exatamente isso que a Bíblia descreve no tempo de Noé. E nesse cenário apodrecido, surge um contraste poderoso: Noé. Gênesis 6:9 diz: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. No meio de uma geração perversa, Noé brilhava como um farol de retidão. Ele não seguia a multidão, não se dobrava à cultura. Ele escolheu andar com Deus, mesmo que isso significasse andar sozinho. E é nesse ponto que Deus decide agir. O chamado de Deus a Noé, a missão impossível. Noé não estava procurando por grandeza. Ele não era rei nem guerreiro. Ele era um homem comum, justo, sim, mas ainda assim humano. Até que um dia, Deus falou com ele. E o que Deus disse mudaria tudo. Gênesis 6, 13 e 14 relata as palavras do Senhor. Então disse Deus a Noé: resolvi dar fim a toda a carne, porque a terra está cheia de violência. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Imagine ouvir isso pela primeira vez. O mundo inteiro estava condenado, e você, apenas você, foi escolhido para sobreviver e reconstruir a história da humanidade. Mas tinha um detalhe: a chuva ainda não existia como conhecemos hoje. Sim, até aquele momento, segundo Gênesis 2, 5, 6, a terra era regada por uma espécie de neblina ou vapor que saía do chão. Ou seja, quando Deus falou em dilúvio,
chuva e inundação, tudo aquilo era inédito. Mesmo assim, Noé não questiona. Ele não discute, ele obedece. Deus entrega detalhes impressionantes. O tamanho da arca, 300 côvados de comprimento, cerca de 135 metros, 50 de largura e 30 de altura. 3 andares, compartimentos internos, cobertura de betume por dentro e por fora. E mais, levar animais de cada espécie, alimentos suficientes e sua família inteira. Pense no desafio logístico, pense no tamanho da fé. Não havia sinal de tempestade, mas Noé começa a cortar madeira. E aqui está o ponto mais desafiador de toda essa história. Noé construiu a arca durante 120 anos. Sim, mais de um século de trabalho constante, sendo zombado, rejeitado e tratado como lunático. Enquanto todos riam, Noé continuava martelando. As Escrituras não dizem que Noé respondia aos zombadores. Não há registro de discussões ou defesas apaixonadas. Mas em 2 Pedro 2:5 descobrimos algo poderoso. Noé, pregador da justiça. Noé não apenas construía, ele pregava. Com cada golpe de martelo, ele avisava. Com cada tábua posicionada, ele chamava ao arrependimento. Mas ninguém ouviu. A construção da arca, o símbolo da salvação. A arca que Noé foi chamado para construir não era um barco comum. Ela era uma verdadeira obra de engenharia, mas mais do que isso, uma manifestação visível da misericórdia de Deus. A estrutura divinamente inspirada. Deus não deixou nada ao acaso. Ele forneceu a Noé medidas exatas, instruções detalhadas e até o tipo de madeira, gofer, conhecida por sua resistência e durabilidade. Era um projeto que, para os padrões da época, beirava o absurdo em escala. Comprimento, cerca de 135 metros, equivalente a um campo de futebol e meio. Largura, aproximadamente 22 metros. Altura, cerca de 13 metros, o equivalente a um prédio de 4 andares, com 3 pavimentos e dezenas de compartimentos internos. Não havia velas, lemes ou qualquer tipo de sistema de direção. Isso mostra algo profundo. A arca não era para navegar, era para flutuar e proteger. Ela não estava à mercê de Noé, mas sim nas mãos de Deus. O trabalho incansável. Imagine o cenário. Dia após dia, ano após ano, Noé e seus filhos serrando, martelando, levantando vigas. Sob o sol escaldante, ouvindo risadas e zombarias de todos os lados. Olha o louco do barco de novo. Vai chover, Noé? Nunca nem vi. Mas ele não parava. Noé acreditava em algo que nunca havia visto, e isso é fé em sua forma mais pura. Hebreus 11:7 confirma. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e preparou a arca para a salvação da sua casa. Enquanto ele construía a arca, construía também a esperança de uma nova humanidade. A arca como figura profética. Noé não sabia, mas o que ele estava edificando era um símbolo profético de algo muito maior. Assim como a arca salvou sua família da condenação do mundo, Jesus Cristo seria a arca da nova aliança, o único meio de salvação da condenação eterna. A arca tinha uma única porta. Jesus disse, "Eu sou a porta." João 10:9. A arca foi revestida por dentro e por fora com betume, um tipo de selante, uma imagem da proteção completa que Cristo oferece. E todos que estavam dentro da arca estavam seguros. A construção da arca era em si uma pregação silenciosa do amor e da justiça de Deus. E é aqui que a tensão aumenta. Depois de tanto trabalho, chega o momento em que os animais começam a entrar. A família é reunida e o céu começa a mudar. O dilúvio, quando as águas da justiça caíram do céu, a humanidade zombou
ignorou os avisos, viveu como se nada fosse acontecer. Mas então, o céu escureceu. O dia inesquecível. Gênesis 7 nos diz que, no dia exato em que Noé entrou na arca com sua família e os animais, Deus fechou a porta. Não foi Noé, não foram seus filhos, foi Deus quem selou a arca. A graça teve prazo e o tempo acabou. Então, algo que nunca havia acontecido na terra começou. A chuva caiu dos céus pela primeira vez. As fontes do grande abismo romperam das profundezas da terra. A água de cima e de baixo cobriu tudo. As pessoas que riram agora gritavam, corriam, tentavam se agarrar à arca, às árvores, às pedras. Mas era tarde demais. Julgamento inevitável. O dilúvio não foi um desastre natural, foi um ato sobrenatural de juízo. A terra, corrompida pela maldade humana, estava sendo purificada. Por 40 dias e 40 noites, as águas subiram, e não apenas alagaram, engoliram tudo. Gênesis 7:20 diz: as águas prevaleceram 15 côvados acima das mais altas montanhas. Imagine isso. Os maiores picos cobertos. Nenhuma construção, nenhuma torre, nenhum refúgio. A humanidade toda foi submersa sob a força do juízo divino. Dentro da arca, esperança cercada pela tempestade. Enquanto tudo isso acontecia lá fora, dentro da arca reinava o silêncio, a tensão e a fé. Noé e sua família confiavam que Deus os sustentaria. Cada gota que caía do lado de fora era um lembrete da misericórdia que os mantinha a salvo por dentro. Eles ficaram ali por mais de 1 ano, vivendo em meio a animais, esperando, orando, confiando. E depois que a terra foi purificada, Deus se lembrou de Noé. Gênesis 8:1. Essa frase é uma das mais lindas da Bíblia. E Deus se lembrou de Noé. Não porque eu tivesse esquecido, mas porque chegou o tempo da restauração. Noé não apenas sobreviveu ao dilúvio, ele foi testemunha da justiça e da fidelidade de Deus. No próximo capítulo, vamos ver o novo começo da humanidade, a aliança de Deus com Noé, e o surgimento do símbolo que até hoje aponta para a promessa divina, o arco-íris. Um novo começo, a primeira aliança após o juízo. Depois de mais de 1 ano confinado na arca, cercado por animais e por sua própria família, Noé finalmente pisa em terra firme. As águas recuaram. As montanhas voltaram a aparecer. A terra, antes tomada pela corrupção, agora estava limpa, era um recomeço total. A primeira coisa que Noé fez. Noé não saiu da arca correndo, celebrando ou tentando reconstruir uma nova cidade. Sua primeira atitude foi erguer um altar. Gênesis 8:20 diz: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todo animal limpo e de toda ave limpa, ofereceu holocaustos sobre o altar. Essa atitude mostra quem Noé era. Um homem grato, reverente, centrado em Deus. Ele sabia que só estava vivo por causa da misericórdia divina. A resposta de Deus: o Senhor se agradou do sacrifício e, em seguida, fez uma promessa que mudou o curso da história da humanidade. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz. Gênesis 8:21. Ali nasce a primeira aliança formal entre Deus e os seres humanos após o juízo. O sinal da esperança, o arco-íris. Em Gênesis 9:13-16, Deus diz: o meu arco tenho posto nas nuvens, será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris não é só um fenômeno natural bonito. Na Bíblia, ele é um lembrete eterno da promessa de Deus. Um símbolo de que, mesmo diante da justiça, Deus oferece graça e esperança. A nova ordem da terra. Após o dilúvio, Deus dá instruções novas. A humanidade agora pode comer carne.
Gênesis 9:3. Mas a vida e o sangue são sagrados. Gênesis 9:4-6. E a ordem de Gênesis 1 se repete: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. É como se Deus estivesse recomeçando a criação. Noé e sua família são o novo Adão e Eva, com a missão de povoar e governar a terra. Uma nova oportunidade. O dilúvio foi destruição, mas também foi renovação. Noé, ao sair da arca, não apenas reconstrói a vida, ele restabelece a comunhão com Deus. E assim, depois de um período de juízo, Deus mostra que nunca desiste do ser humano. Mesmo com os erros, mesmo com a rebelião, o Criador sempre oferece um novo começo. A queda de um justo, quando Noé se embriagou. Depois do grande feito da arca, depois do dilúvio, da aliança e do recomeço da humanidade, o que acontece? Noé planta uma vinha e se embriaga. Essa parte da história, muitas vezes ignorada, está em Gênesis 9, 20 e 21. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Sim, Noé, o homem justo, o escolhido por Deus, o sobrevivente do dilúvio, acabou caindo em um momento de fraqueza humana. Por que isso é tão importante? Porque mostra que nem mesmo os grandes heróis da fé são perfeitos. Noé, mesmo tendo caminhado com Deus, ainda era humano, ainda estava sujeito ao erro, à tentação e ao cansaço da alma. Imagine o cenário. Ele havia passado mais de um ano isolado, com a pressão de manter tudo sob controle. Ele viu o mundo ser destruído. Agora, precisava recomeçar do zero. A embriaguez, embora errada, foi um reflexo de sua humanidade exausta. O que acontece a seguir? Aqui entra um dos momentos mais intrigantes da Bíblia, o pecado de Cam, filho de Noé. Enquanto Noé estava nu e embriagado dentro da tenda, Cam o viu, zombou da situação e contou aos irmãos. Mas Sem e Jafé, respeitosamente, cobriram o pai sem olhar para ele, como diz Gênesis 9, 23. E Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, e indo de costas, cobriram a nudez de seu pai. Quando Noé acorda e descobre o que aconteceu, ele amaldiçoa Canaã, filho de Cam, e abençoa Sem e Jafé. O significado espiritual. Esse episódio nos revela algo profundo. Mesmo após um livramento grandioso, os perigos morais continuam. Não importa o quanto tenhamos sido usados por Deus, a vigilância espiritual nunca pode cessar. E, além disso, revela que o caráter dos filhos também é provado em como lidam com a vulnerabilidade dos pais. Sem e Jafé demonstraram respeito, honra e sensibilidade espiritual, enquanto Cam agiu com desrespeito e frieza. Essa divisão refletiria mais tarde nos destinos dos seus descendentes, o que veremos melhor no próximo tópico. Heranças e destinos, a maldição de Cam e a bênção de Sem e Jafé. Ao despertar de sua embriaguez, Noé soube do ato de Cam e pronunciou duas palavras que ressoariam por milênios. Maldito seja Canaã, servo dos servos será ele aos seus irmãos. Gênesis 9, 25. E em contraste, abençoou. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã seu servo. Deus alargue a Jafé e habite em tendas de Sem, e seja Canaã seu servo. Gênesis 9, 26, 27. O impacto sobre as nações. Canaã tornou-se ancestral dos povos cananeus, conhecidos por sua idolatria e conflitos com Israel. Sem deu origem aos semitas, incluindo os hebreus, o povo escolhido que carregaria as promessas de Deus. Jafé tornou-se o progenitor das nações eurasiáticas, muitas vezes vistas como aliadas e vizinhas de Israel. Essa divisão simbólica revela como as atitudes morais de uma geração podem moldar o destino de nações.
A falta de honra de Cam trouxe maldição, enquanto a reverência de Sem e Jafé trouxe bênçãos duradouras. E assim, o legado de Noé, tanto em sua obediência quanto em sua falha humana, continua vivo nas páginas da história. A história de Noé é um retrato da profundidade da graça de Deus e dos perigos de nossa fragilidade humana. De um homem que ousou crer no impossível e dedicou 120 anos à construção de um refúgio divino, até o momento em que ele próprio precisou de misericórdia após sua queda. Fé ou loucura? Foi loucura para o mundo, mas fé inabalável aos olhos de Deus. Se essa história fez você refletir sobre suas próprias convicções, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa de esperança e inscreva-se no canal para não perder as próximas narrativas que desafiam e inspiram. Comente abaixo. O que mais te surpreendeu na vida de Noé? A obediência extrema ou a falha humana? Sua opinião pode ajudar outros espectadores a enxergar essa história sob uma nova perspectiva. Até o próximo vídeo e que a sua fé seja sempre maior do que seus medos.